seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Olá, irmãos preciosos da Igreja Presbiteriana, São Paulo, Brasil. Saudades é a palavra que define o nosso momento. Comunico aos irmãos que estariam um pouco mais ausentes da nossa igreja local, pois eu vou estar fazendo missão em âmbito internacional e assumindo o conselho da United Christian Broadcast Brasil e América Latina, para levar o evangelho ao maior número de pessoas, bem como também aos índios ribeirinhos do Amazonas, com a tradução do Palavra para Hoje na língua ticuna e também alguns trechos da Bíblia. Eu estarei disponibilizando ocasionalmente aos irmãos dicas de como se envolver nesse projeto, porque eu creio que seria muito oportuno que a minha igreja de infância apoiasse e estimulasse a divulgação do Evangelho, que está sendo feito através desse projeto do Palavra para Hoje. Habitação, lugar onde ficar, nossa casa. Nesses dias de pandemia, eu creio que nós nos resguardamos em nossos lares
E essas palavras, habitação, lugar onde ficar, nossa casa, foram marcantes nas nossas vidas. Nosso lar é nos braços do Pai. Melhor lugar para ficar não existe. Neste momento de contrição e arrependimento, nosso olhar volta para Deus, para ficar mais perto, para abraçar, para descansar nos braços amorosos do Pai, para habitar no mesmo espaço de amor e de paz. Nosso Deus é puro, é santo e limpo de qualquer pecado. Portanto, peça a Ele para limpar também a sujeira de pecado que insiste em ficar em você ou que esteja te atrapalhando nessa comunhão com Deus, nesse contato com Deus. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É só pedirmos esta limpeza e curtirmos o nosso Deus e o nosso lugar garantido por Cristo Jesus. Eu separei um versículo que está em Isaías 57:15. Não poderia deixar de deixar aos irmãos duas versões como tradutora. Então eu separei a mensagem, né, que diz assim: uma mensagem do Deus exaltado e soberano que vive eternamente, cujo nome é santo. Eu habito nos santos e nos altos lugares, mas também habito com os contritos e abatidos. E o que faço é pôr um novo espírito neles. Eu os levanto e os ponho de novo sobre os próprios pés. Agora na nova versão internacional. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vamos orar? Senhor amado, nosso Pai de amor, nosso Deus de misericórdia, gostaríamos de ficar na Tua presença, Senhor. Queremos ficar na Tua presença. Para isso, Senhor, lava-nos no sangue precioso do Teu Filho amado Jesus. Eu te peço, Senhor, por favor, renova em nós um coração puro e um espírito inabalável. Permita, Senhor, permita-nos ficar assim, puros na Tua presença. Do contrário, Senhor, sabemos que nós não suportaríamos mais viver. Obrigada, então, por tanto, Senhor, por tão grande amor que o Senhor tem tido por nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos limpar e nos proteger. Todas essas coisas nós te pedimos no nome santo de Jesus. E em nome dele que oramos agradecidos hoje e sempre. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Uma alegria a gente estar junto nesse tempo nosso de louvor e adoração. Hoje aqui na casa do Aurélio, aqui, você aí na sua casa, mas que realmente esse louvor ele chegue até a presença de Deus, também te traga expectativa vindo do Senhor e que o mais breve possível nós possamos estar juntos louvando ao Senhor também na igreja. Mas que esse tempo é o tempo de hoje proposto para o nosso louvor e adoração, para o nosso período de culto. Então que você cante e participe conosco, ainda que aí na sua casa. No mais profundo mar, mais profundo
seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Graça e paz, queridos, boa noite. Hoje nós vamos meditar sobre esperança, sobre conforto ou consolo, sobre as misericórdias divinas, todas elas sendo derramadas em nós e Deus usando pessoas para que nos leve a ter esse entendimento que em meio às provações que a vida nos traz, nós não estamos sós, nós estamos sempre muito bem acompanhados, podemos dizer assim, de Deus e dos embaixadores consoladores que Ele envia ao nosso socorro. Então nós queremos nesta noite compartilhar com vocês um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 7. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 7. Acompanhe a leitura, por favor. Eu acredito que esta passagem é uma das passagens que Paulo expressa muito bem essa temática da esperança, do consolo, do cuidado de Deus por todos nós. E o tema dessa noite, olhando para esta passagem, é justamente compartilhando o consolo de Deus. Mas eu peço agora que você me acompanhe na leitura dessa passagem. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 7. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Esse texto, para mim, a hora que eu o usei para refletir sobre a mensagem dessa noite, o que mais me vem à mente é esperança. E a esperança aqui não é apenas, nesse texto, uma coisa boa de se ter. É uma necessidade vital, especialmente em tempos de provações ou de várias lutas que passamos. Porque sem essa esperança que é vital, a maioria das vezes nós tomamos atitudes desesperadas, das quais nós nos arrependemos mais tarde. Ou damos voltas erradas na vida que nos levam a problemas ainda mais profundos. Mas, queridos, pensem junto comigo agora, que coisa abençoada é quando nesses tempos de provação, Deus envia alguém para ficar ao nosso lado. Alguém que já passou também por um período de provação. Alguém que genuinamente nos ama. Alguém que sinceramente entende os nossos problemas. Alguém que sabe caminhar honestamente por aquele percurso e nos leva a seguir por aquele percurso. Alguém que nos mostra o meio de nós chegarmos lá. Alguém que segura as nossas mãos ao longo do caminho. Alguém que é paciente conosco, que se compromete conosco mesmo quando nós tropeçamos e caímos. Queridos, essa é uma pessoa enviada por Deus.
Uma pessoa assim, nós podemos chamá-la ou chamá-lo de um embaixador consolador. E é por meio de um relacionamento com essa pessoa que Deus dá esperança a nós. Nós sabemos claramente, e esse texto nos deixa muito claro, e esse é o ponto talvez principal de tudo isso que eu estou falando, que só Deus pode nos dar o tipo de conforto que nos leva à esperança. Mas esse tipo de conforto transformador, ele também é transmitido por meio de relacionamentos amorosos, de relacionamentos nutritivos com outras pessoas em tempo de sofrimento. Isso também é uma verdade. Por isso, a passagem que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 7, o apóstolo Paulo expressa isso de uma forma muito concreta, muito prática. E esse é o tipo de ministério que nós queremos falar nessa noite. Basicamente, é aqui uma extensão do que devemos fazer uns pelos outros no corpo de Cristo o tempo todo. E é assim que eu peço que você, que eu, que nós todos aqui que estamos escutando esta palavra, olhemos mais de perto esse ensino vital de compartilhar o dom do conforto de Deus com os outros. Nós somos chamados a isso. Nós recebemos esse consolo, como o apóstolo Paulo falou. E nós agora somos chamados a compartilhar esse mesmo dom de conforto que Deus nos deu a outros. E algumas coisas nos ajudam a entender e a apreciar essas palavras de Paulo. Porque, em primeiro lugar, aqui, uma das coisas que mais me salta aos olhos é saber que ele não estava simplesmente falando teoricamente. Não. Ele e seus parceiros de ministério experimentaram pessoalmente o valor aqui desse precioso conforto em suas próprias vidas. Se você ler os próximos versículos, Paulo diz assim, a partir do verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo olhou primeiro aqui para Deus durante a sua provação, em quem confiamos que ainda nos livrará. Mas ele também sabia que qualquer conforto que Deus trouxesse também viria por meio de um relacionamento com seus irmãos e com suas irmãs em Cristo. Vocês também, numa tradução mais livre, direto do inglês da King James, vocês também estão ajudando juntos em oração e orando por nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Poderoso apóstolo que muitas vezes, erroneamente, pensamos que ele era tão forte e realizava as coisas tão sobrenaturalmente que nunca iria precisar de ninguém, mas ele sabia em primeira mão o valor precioso do conforto que Deus transmite por meio de irmãs e irmãos em Cristo em tempos de provação. Tempos como o nosso. Tempos de incerteza, tempos de uma pandemia, tempos de um ano começando dentro de um aspecto onde temos incertezas temporais relacionadas à pandemia.
Em outras palavras, esse texto aqui ele nos ajuda a entender e a apreciar esta palavra que nós encontramos no início. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A nova versão internacional fala: louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse verso 3. Estas palavras maravilhosas que Paulo fala no início de sua carta são uma expressão de adoração e gratidão, porque o conforto e o encorajamento de que ele precisava de Deus em tempo de provação foram dados a ele e a seus parceiros de ministério. Mas também chegou através de irmãs e irmãos em Cristo. E agora ele queria que eles compartilhassem com ele e louvassem a Deus, glorificassem a Deus por tudo isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando e dizendo nesses versos, o verso de 8 a 11, deste mesmo capítulo 1 de 2 Coríntios. Paulo estava escrevendo então de um outro lado. Ele escreve de um outro lado, descreve também o seu tempo de crise, fala que Deus deu conforto e esperança. Agora ele compartilha isso com os leitores primários que recebem esta carta e que aprenderam com isso em primeira mão. Ele queria justamente que seus leitores, incluindo nós, compartilhassem do mesmo conforto de que ele compartilhou. E agora glorificasse a Deus junto com ele por tudo isso que ele recebeu. Então, em primeiro lugar, nós temos que notar como o apóstolo Paulo expressa elogios a Deus. E o primeiro ponto justamente é esse: o que Deus é para nós. E aqui nós vamos ver, e ele escreve no verso 1, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, ou, como é melhor traduzido muitas vezes, de todo o conforto. Os detalhes que ele nos diz aqui são muito importantes. Muito. Observe que primeiro ele se refere a Deus como o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que ele agora relaciona com Jesus é o Deus provedor, é o Deus de misericórdia, é o Deus de conforto, é o mesmo Deus e Pai a quem serviu o próprio Senhor Jesus Cristo em seus grandes momentos de provação e de necessidade enquanto ele andava nessa terra. E eu queria que você lembrasse agora e perguntar a você se você lembra o que Jesus disse antes de ir para a cruz. Ele admitiu abertamente que ele estava sofrendo um momento de aflição. E aqui eu quero levá-los a ler o Evangelho de João, João capítulo 12, 27 a 28, aonde Jesus, ele mesmo disse: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O Pai, o Deus Pai, ele conforta o Deus Filho encarnado com esta promessa de esperança. E nós vemos que mais tarde, quando a perspectiva da cruz se aproximou dele, ele disse a seus discípulos em João, capítulo 16, verso 32, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Deus Pai,
nesse texto, em João 16, é o grande provedor de conforto que eu e você, que nós temos. O mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o confortou, é para nós o Pai das misericórdias e de todo conforto. Eu queria que você considerasse essas palavras misericórdia e conforto, misericórdia e consolo. A palavra aqui traduzida como misericórdia não é a palavra comum para um ato de demonstrar misericórdia apenas. Esta palavra em particular se refere a uma demonstração de preocupação com o sofrimento de outra pessoa aqui nesse texto. Expressa a ideia de piedade sincera, de desejo sincero de ajudar. Não é uma palavra apenas estática, mas ela tem uma conotação dinâmica de expressar, de se preocupar e de ir ao encontro disso. Eu encontrei dentro de um dos comentários que eu usei para falar com vocês nessa noite uma ilustração do Dr. Harry Ironside, em que ele falava de um jovem ministro que ele havia conhecido e que estava passando por um momento muito difícil. Estava trabalhando muito em casa em um sábado para preparar 2 sermões para o dia seguinte. E quem está no ministério, que possa me escutar agora nessa noite, sabe que é uma coisa complicada. E o que esse jovem ministro fez? Ele disse à sua esposa que ele precisava ser deixado sozinho para fazer as coisas, quieto, sem ninguém, vedado, tipo, totalmente dentro de um quarto com vácuo, em silêncio. Só que ele tinha seus filhos pequenos. E as crianças começaram a brincar ruidosamente e ele disse à esposa que realmente que ela precisava manter essas crianças longe dele para que ele pudesse aí sim completar os seus estudos e seu trabalho. Então o que essa jovem mulher, jovem mãe fez? Ela pegou um prato, encheu de nozes e trouxe a essas crianças um quebra-nozes, aquele alicatinho para quebrar os nozes. Mas haviam 3 crianças e apenas um quebra-nozes. Logo as crianças começaram a fazer barulho novamente, começaram a brigar novamente, por causa dos nozes, que eles não estavam conseguindo comer e quebrar, e cada um queria pegar o quebra-nozes, e aquilo lá começou a incomodar novamente a esse jovem pastor. E se você tem crianças pequenas como eu, você sabe como é isso também. Aí de repente uma teve uma grande ideia para ir mais rápido. Ela começou a usar a porta, começou a colocar aquela pequena nozes na porta e põe o dedinho e quebrar. E estava tudo dando certo, eles ficaram quietos e todo mundo revezava, quebrava, pegava e quebrava com o quebrador de nozes, quebrava na porta, até que essa menininha quebrou essa nozes na porta e deixou o seu dedinho e começou a gritar ruidosamente. E aquele jovem pastor chegou para a mulher e falou assim: por favor, eu preciso ficar em silêncio, eu preciso que você controle essas crianças, E aí a mãe levou a menininha para um lado, perguntou para ela muito calmamente, muito carinhosamente: seu dedo ainda continua doendo, meu amor? E aí a menininha em soluços foi se acalmando e respondeu que o que doía mais não era o seu dedinho, mas que o seu papai não disse: ó, minha querida, vem cá, quando ela começou a chorar. É isso que significa ter misericórdia. Quando Deus vê o nosso sofrimento, Ele diz: ó, meu querido. E nós precisamos disso o tempo todo. O nosso Deus dizer: ó, vem aqui, eu vou consolá-lo. E sabe por que Ele faz isso comigo e com você? Ele não quer ficar fechado no vácuo. Ele é o Deus de todo conforto. Ele é o Deus de toda a consolação.
Esta palavra conforto, ela significa justamente encorajar, ela significa consolar alguém em seu sofrimento, leva a ideia de expressar não simplesmente a questão de ter pena de alguém que está sofrendo, mas é um passo adiante, é aquele, sabe? De levantar o ânimo de alguém que está sofrendo. É uma palavra muito importante nesta passagem. É uma palavra descrita porque chama a Deus, aquele que é de toda a consolação, de todo o conforto. E assim como Ele é o Pai da misericórdia, ou das misericórdias, porque as misericórdias têm sua fonte nele, Ele também é o Deus de todo o conforto, pois todo o conforto que pode ser obtido está sob o seu governo soberano. Essa é a realidade. E isso é uma revelação o tanto graciosa para todos nós. Esta passagem ela está nos dizendo que todo verdadeiro conforto tem sua fonte última no nosso Pai Celestial. E que é isso que Deus é. Ele é o Pai de misericórdia e o Deus de todo conforto. E isso nos leva a considerar um segundo ponto. Que Deus, ou que este Pai das misericórdias e esse Deus de todo conforto, o que Ele faz por nós? Paulo diz que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Porque qualquer conforto genuíno que pode ser obtido em tempo de prova ou em tempo de aflição, em última análise, é dom da graça de Deus, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, que mesmo sendo soberano e continua sendo soberano, Ele tem todo o controle de todas as coisas, Ele olhou para essa humanidade caída, quebrada, perturbada pelo pecado e disse: vem cá. E então, Ele nos trouxe o conforto em forma de salvação. Ele enviou seu próprio Filho precioso para pagar o preço por nosso pecado e nos trazer conforto para si mesmo. E se alguma vez experimentamos o verdadeiro conforto, nós devemos dizer o que Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse louvor que deve sair de nossas bocas por tudo que Ele faz por nós. É verdade, queridos, que pessoas que não acreditam nesse maravilhoso Deus, elas até sentem um certo conforto, mas é um conforto sem receber nada de Deus. E quando elas recebem, elas não percebem. Mas se elas, a hora que elas caem em si, elas vão perceber, a hora que elas caírem em si, elas vão perceber que isso não é um verdadeiro conforto. Porque esse tipo de conforto que muitas vezes a vida nos dá é um conforto enganoso. Muitas vezes o conforto é um conforto de sensação de coisas que nós obtemos, ou quando as coisas vão bem. Mas na verdade esse conforto não está lá, ele não existe. E isso permite que cada vez mais esse tipo de pessoa se sinta confortável mesmo andando no caminho errado. E o mundo está cheio desses falsos confortos que não vêm de Deus. Mas todo o verdadeiro conforto tem somente em Deus sua fonte final, porque só Ele é Pai das misericórdias e Deus de todo o conforto. E Paulo, ele afirma através de sua própria experiência
que Ele, esse Deus, é realmente aquele que nos conforta em todas as nossas tribulações. No verso 5, Paulo poderia afirmar, ou afirma, porque assim como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também abunda em nós a consolação por meio de Cristo. Queridos, ninguém sabia disso melhor do que Paulo, porque poucas pessoas abundaram em sofrimento, como Paulo. Ele testificou isso. E nós vemos nessa mesma segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, se lermos agora e percebermos o que Paulo sofreu. Nós vamos ver lá no capítulo 11, no verso 23 ao verso 29. Ele começa falando assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, as que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu, não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Texto que eu li, ele pôde testemunhar que em todas essas coisas, com os sofrimentos de Cristo, abundaram nele, também abundaram a consolação deste mesmo Cristo poderoso, desse mesmo Cristo vitorioso. E é aqui que está uma outra revelação verdadeira e uma revelação surpreendente nesta passagem, que vem aqui para nós como aviso prévio de todas as coisas que chegam até nós. O porquê que Deus faz isso conosco? Ou porquê Deus fez isso por nós? Para podermos consolar os que estiverem em angústia. É para que possamos confortar aqueles que estão em qualquer dificuldade, com o conforto, com a consolação, que nós mesmos somos consolados por Deus. Esse presente desse conforto, dessa consolação de Deus, ele é algo, sim, que em primeiro lugar desce para nós verticalmente, para que depois possa ser distribuído a todos os outros horizontalmente. Nós passamos a ter essa dádiva do conforto, para também distribuir esta mesma dádiva do conforto, da consolação, através de um relacionamento de amor e carinho com pessoas que sofrem. Nós somos equipados com conforto concedido por Deus, com o qual nós mesmos somos confortados, e agora sim nós passamos a confortar, nós passamos a consolar. E eu não acredito aqui que isso signifique que tenhamos que ter experimentado o mesmo tipo de sofrimento que a outra pessoa experimentou, para poder compartilhar com ele esse dom de conforto que nós recebemos de Deus. Dom, eu estou falando aqui como um presente. Fui consolado. Estou sendo consolado. Fui liberto, continuo sendo liberto e ele continua a me livrar.
Paulo diz aqui que nós somos capazes de confortar aqueles em qualquer problema, com o conforto que nós mesmos, a solução está aqui. Nós somos capazes de fazer isso com o conforto que nós mesmos somos confortados por Deus. E eu acredito que isso aconteça justamente quando nós chegamos ao lado de alguma pessoa com algum tipo de problema e nós levamos essa pessoa a ter um novo ânimo, levamos essa pessoa a ter um novo conforto. Nós chegamos ao lado de alguém que está com problemas, de alguém que está com medo, de alguém que está desanimado, de alguém que está sendo tentado a agir desesperadamente ou a proceder por um caminho que levará essa pessoa ao mal. Chegamos perto dessas pessoas e expressamos aquele grande vem cá, com um abraço fraterno. E aí, nós, seguindo o modelo que recebemos do Pai, o qual nós também somos levados a ter a semelhança do Filho, de agir com misericórdia, de agir de uma forma empática, de se simpatizar com a dor do outro, vamos assim dizer. E aí nós conseguimos dar conforto a alguém. E saber que devemos, ou saber que a outra pessoa se preocupa com a dor, que se preocupa com os seus medos, que grande conforto é isso quando nós conseguimos demonstrar para as pessoas que nós nos preocupamos também. E nós devemos estar bem equipados para fazer isso. E sermos os primeiros a ir e nos tornarmos embaixadores da consolação. Uma vez que nós somos embaixadores dessa misericórdia de Deus, nós também devemos ser embaixadores do conforto e do consolo de Deus para eles. Todos nós já passamos por momentos de dor e de medo. Você pode muito bem falar para aquela pessoa: minha situação pode não ser igual à sua, mas eu sei aonde eu devo recorrer. Eu procurei o Deus de todo consolo em momentos de dificuldade, e Ele me deu o seu consolo, Ele me deu o consolo que eu precisava, e Ele não me abandonou. E eu quero que você ande agora junto comigo, que eu quero levá-lo a conhecer esse mesmo Deus. Pega essa pessoa pela mão e diga: vamos junto. Eu quero agora concluir esta passagem, porque isso nos coloca com um propósito novo diante das nossas próprias provações. O que Paulo está dizendo aqui caminha para uma aplicação no verso 6, no verso 7 do primeiro capítulo. Ele está dizendo aqui como isso nos relaciona com os outros. E ele escreve da seguinte maneira, como nós devemos entender também que isso é para nós. Ele escreve aos seus queridos irmãos e irmãs daquela igreja de Corinto. Ele fala assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Deus, o próprio Deus, nos deu o dom do consolo em tempos de provação. Um consolo que leva ao tipo de esperança que as pessoas ao nosso redor precisam desesperadamente.
E Ele ordenou que o seu conforto seja transmitido por nós a outros. E à medida que nós iniciamos relacionamentos de amor, de nutrição verdadeira com essas pessoas, nós conseguimos aliviar o sofrimento. Você está agora passando por um período de provação? Então eu espero, sinceramente, espero mesmo que você se abra e deixe seus irmãos e irmãs passarem o consolo de Deus para você. Essa é a maneira de Deus. Essa é a maneira que Deus conforta. Essa é a maneira que Deus traz esperança a você. Essa é a maneira que Deus começa a construir uma nova esperança em seu coração, usando os seus irmãos e irmãs da fé. E você, se você é alguém que já experimentou em primeira mão o conforto e a consolação de Deus, então, querido, minha querida, mostrar para você que esse conforto ele não foi dado apenas a você. Ele é dado para ser transmitido também a outros. E eu espero que você se aproxime de outros, de pessoas que estão passando por momentos de sofrimento, e os console com o conforto que você mesmo foi consolado por Deus. Que Deus te abençoe a entender que Deus continue te consolando, para que você compartilhe conforto e consolo e misericórdia a todos os demais em sua volta. Deus te dê uma ótima semana em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor continue a consolar as nossas vidas. Continue a nos dar uma nova esperança. Continue a abençoar teu povo em tempos de provação. Derrama então de tua misericórdia e de teu consolo a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e o consolo bendito do Espírito esteja sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Queridos, uma ótima semana, cheia do conforto de Deus a todos vocês. Um grande abraço.